Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem com vocês? Vamos entrar direto, né, sem a vinheta de abertura do Despertando das Ilusões Fabricadas, né, pelo StreamYard, né. Quero falar com vocês, compartilhar com vocês uma experiência, né, que um primo de um amigo meu viveu em relação ao WorldCoin, né, a escaneamento da íris, né, pois bem, e sobre essa experiência, né, inclusive ele recebeu 200 e poucos reais, né, na primeira vez, há uns 30 dias, há uns 28 dias, a primeira parcela, né, do WorldCoin, mas agora, recentemente, ele teve um probleminha, recebeu 19 reais, né. Deu um erro lá no escaneamento lá do facial e ele recebeu 19 reais. Agora pulou para 25 dias, agora daqui 25 dias receber os 319 reais restantes. Abaixou para 319, né, recebeu 200, então no caso aí seriam 500, era 600, 700, agora abaixou, né, porque esse aplicativo WorldCoin trabalha diretamente com o mercado financeiro, né, como se fosse um aplicativo em que você pode fazer aplicações financeiras, né, em dólar ou em moeda digital, né. Então, nunca é determinado um dia que você quer para receber o dinheiro, né. É assim, não determinado na data que o sistema quer que você receba, né. Isso faz pensar exatamente como é o benefício social que muitos recebem hoje em dia no país, né, na terra brasileira. Como é o Bolsa Família, por exemplo, né. Ele é uma data determinada para você receber, ainda assim é pouco, né. Uma pessoa apenas, né, um unipessoal apenas, né, receber esse benefício, né. Aí a gente fica questionando, a gente se faz uma pergunta, né. Quando uma pessoa precisa fazer uma compra dentro de casa, como é que faz? Se a pessoa depende desse dinheiro para fazer a compra, não é verdade? Tem que esperar a data limite para receber, a data que o sistema estipulou para você receber o dinheiro, não no dia que você quer. Ou seja, o sistema tem total controle sobre o seu dinheiro e a sua finança, né? Que a pessoa escolheu, foi lá, escaneou e fez. Foi e aconteceu, né? E agora tem que esperar, né, chegar a data limite, né, uma data específica, um momento específico para receber o dinheiro. E ainda assim, se der certo, receber inteiro, né? E nada é garantido no sistema de hoje, não é verdade? Porque é um sistema que não está fora do nosso país, né, do nosso território nacional, né? Tanto que o WorldCoin vem aí de fontes estrangeiras, americanas, na verdade. É uma moeda digital americana, um sistema digital americano, né, estrangeiro, né? Não é do nosso país. Portanto, o sistema tem total controle, né, do quando você deve receber, como você deve receber, né, o seu dinheiro. Por isso que a gente chega a questionar, né, como é importante a gente desenvolver métodos e meios de ter uma renda independente. Isso sempre mais difícil. Eu mesmo estou encontrando dificuldade, né, em ter uma independência, né, uma segunda renda, né. Ultimamente o buffet onde eu estava trabalhando não tem me chamado, né. Provavelmente algumas transformações no mercado têm afetado bastante o sistema de contratações do buffet, ou talvez estejam passando por uma transição, né, ou talvez apenas trabalhando com aqueles que já são antigos da casa, né, realizando esse trabalho mais limitado àqueles que já são, né, antigos na casa, não com colaboradores, né, que vêm apenas como, né, em temporadas, né, de festas temáticas ou comemorativas, né. Pois bem, Legismas, então a gente vê aí o campo da especulação humana também, né. As pessoas hoje em dia nas redes sociais aí, rede alternativa e YouTube, as pessoas ficam falando, porque a gente tem que economizar comida, com a comida em casa, fazer sua própria horta, né, cultivar seu próprio alimento. Haja visto a situação que estamos experimentando hoje no país, né, inclusive, né, muito alarmante a situação que estamos vivendo hoje, né, em que estamos à beira de um colapso, né, socioeconômico, né, no mundo todo. Isso, né, gradualmente, né, sendo desenhado aí, né, um cenário bastante complicado, bastante complexo e profundamente, né, significativo, né, para a vida de todos nós, né?
Eu também quero compartilhar com vocês aqui uma matéria, né, do Estilo Urbano, recente, que eu quero aproveitar agora essa questão das especulações humanas, né, quanto ao futuro, né, da renda, o futuro do comércio, o futuro, né, do salário das pessoas, né, o futuro do trabalho. Na verdade, as pessoas andam muito preocupadas com isso ultimamente, né, às vezes as pessoas se desesperam e perdem o foco no mais importante, a sua questão espiritual, não é mesmo? A sua casa espiritual, o seu quintal espiritual. Na verdade, se preocupam tanto com acumular bens e alimento na terra, né? Se desesperam, né? E perdem o foco das questões mais importantes. Não é mesmo? Então, aqui tem uma matéria aqui de Renato Cunha, né? De 21 de fevereiro de 2025, sobre o governo atual, na verdade. E o propósito do governo atual é implementar grilos na refeição das pessoas, né? Haja visto com o aumento do custo dos ovos, da carne, né? E aqui diz a matéria aqui, né? Será que o ilegítimo governo atual está destruindo a agricultura no Brasil de propósito para causar insegurança alimentar e forçar a população a comer insetos, obedecendo a cartilha do Fórum Econômico Mundial? Mas é claro que sim. Lula foi colocado na presidência através de um golpe eleitoral para implementar, né, a força toda a agenda anti-humana das elites maçônicas contra o povo brasileiro. Isso é proposital. E a grande mídia corrupta está ajudando nisso. Não é mesmo? Devido ao aumento do preço da carne e dos ovos no Brasil, causado pela má gestão econômica, o governo petista, o jornal pró-governo comunista, o Globo, publicou um artigo promovendo os benefícios de comer grilos. Né? De acordo com a reportagem, o inseto pode oferecer soluções sustentáveis e nutritivas para o corpo humano, atendendo o desejo do gabinete do vice-presidente. Né? O artigo afirma que os grilos são uma alternativa viável de proteínas animais convencionais, que refletem a necessidade de alternativas de equilibrarem considerações ambientais, nutricionais e econômicas. E por causa da inflação, os preços dos alimentos no Brasil, até os preços dos ovos, aumentaram com um aumento de 40% em várias regiões do país. Né? Muita gente falando sobre isso, né? Até fazendo memes, né? Restam os memes e as piadas em torno dessas questões, né? Inúmeros memes, né? No qual, enfim. E os dados da Associação Brasileira de Supermercados, Abras, mostram essas tendências. Né? O aumento do preço da carne, por sua vez, né, foi maior do que observado durante a pandemia do C-19. Ao longo de 2024, durante o segundo mandato do golpista atual, né, o preço médio da proteína aumentou 20,4%, segundo o registro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Toda essa agenda imunda de consumir insetos tóxicos, com a mentira de serem sustentáveis e nutritivos, está sendo imposta pelas elites maçônicas para envenenar e humilhar a população. Nada do que eles fazem para o seu bem, para o nosso bem. Nada, não é mesmo? Aqui também tem uma ilustração, né, sobre grilos, né? Uma fonte aqui do jornal Globo, né, uma postagem aqui, né? Ricos em proteína com baixo impacto ambiental, insetos são recomendados na alimentação. Olha só, né? Vocês comeriam grilos? Como última alternativa, né? Então aqui diz muito mais, né? Essa matéria que eu encontrei aqui, né? Esse ato criminoso desse governo atual, né? Que solto da prisão em 2019 pelos seus advogados do STF, né? Com a ajuda da CIA e o SAID, com o objetivo de ser usado como marionete do governo Biden, né? Para conter o movimento populista liderado pelo presidente do Azul, o presidente passado. Né? O corrupto, né, desgoverno, com sua extensa ficha criminal, poderia ser totalmente chantageado para desempenhar o papel de forma convincente durante esse período crucial. Né? Desde o início de sua carreira política, ele foi um agente da CIA e o SAID, disfarçado. E quem o apadrinhou na política foi Fernando Henrique Cardoso, outro agente da CIA e o SAID. Né? Da dinastia Fabiana, né? Fernando Henrique. Né? Pois bem.
o site Dinheiro para Vagabundos do Vermelho, né, como diz aqui, né? O governo ilegítimo foi colocado no poder através de um golpe de Estado orquestrado e financiado pela CIA e o SAID, o governo Biden, para destruir o Brasil socialmente, culturalmente e economicamente. E tem gente falando que em 2026 o azul retornará. Será? Eles realmente acreditam que o Brasil irá durar até 2026, com a sanha destrutiva desse governo corrupto, entreguista, sob o controle dos banqueiros, oligarcas globalistas? Seria isso? É uma pergunta. E aqui também um meme aqui, né? Um charge, né? Então, que diz que o fantoche das elites maçônicas do Fórum Econômico Mundial está atualmente conduzindo uma guerra jurídica infundada contra o azul, seguindo todos os mesmos roteiros que foram executados pela CIA SAID contra o Trump, incluindo a versão brasileira da invasão do Capitólio, né, em 6 de janeiro de 2021, né, dos três poderes, né, e 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Né, então tem uma correlação aí, né, e a prisão ilegal de vários manifestantes patrióticos desarmados, né, sendo tratados de forma, né, desumana e com tortura, né, mesmo, até mesmo passando fome. Então, que diz que o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, o maior exportador mundial de alimentos para a China, mas está passando por um colapso econômico devido à má gestão proposital do desgoverno. Instalado pela CIA-SAID, afetada pelo roubo de eleições de 2022, usando as mesmas máquinas de votação fraudulentas dos Estados Unidos e de outros 70 países. E a corrupta mídia do Grupo Globo e outras redes e mídias também, do vermelho, que recebe bilhões de dinheiro público através do governo atual, está promovendo a agenda como insetos do Fórum Econômico Mundial. E as prostitutas da mídia brasileira estão tentando manipular os brasileiros para que acreditem que comer insetos é algo que está na moda na Europa. E a maioria dos brasileiros não percebe que a Europa é o caso perdido, pois é uma ditadura controlada por satanistas pedófilos. Os europeus estão sendo forçados a consumir alimentos com insetos sem rotulagem malária, conforme já falamos em outro vídeo. Então aqui estão incentivando, né, até um vídeo da Globo aqui, né, a substituir insetos, né, ao invés de carnes, né. Então estão trabalhando, né, de forma, né, inteligente, né, e como as elites aqui poderiam destruir uma potência agrícola como o Brasil, é uma grande produtora e exportadora de alimentos, para forçar os brasileiros a comer insetos, colocando uma quadrilha, né, do vermelho no poder via fraude eleitoral, né, para que eles possam arruinar a agricultura e a economia do país. Não é mesmo? Pois bem. Então aqui fala também em vídeo, né? Fábrica de narrativas, né, de servir ao poder. Né? Enquanto o crime cresce e a vida do brasileiro piora, as emissoras fingem que o maior problema do país são discursos e protestos inofensivos. Não é verdade? Como diz aqui, né? É só a velha máquina, né, de propaganda, não é mesmo? Então aqui diz muito mais, né? Aqui os riscos desconhecidos de comer insetos, né? Que vem também falando aqui, né? A quitina, após a celulose, é o segundo biopolímero mais abundante na Terra, componente-chave dos insetos, fungos e ácaros domésticos, né? E as formas de vida inferiores são dotadas de quitinases para se defenderem contra patógenos portadores de quitina. Inesperadamente, seres humanos também foram encontrados para expressar quitinases, bem como proteínas semelhantes à quitinase, que modulam as respostas imunes, né? Então, são altamente tóxicos, né? Como podemos perceber aqui, né? Particularmente níveis de aumentados de proteína YKL40 do tipo quitinase foram associados com asma grave, fibrose cística e outras condições de doença inflamatória. Quitinases e proteínas semelhantes à quitinase causam doenças pulmonares. Vejam só os riscos, né? A quitina é um dos compostos mais comuns que causam inflamação alérgica em humanos, né? Por consumirmos insetos, não é verdade?
Diante do aumento absoluto do preço do café, por culpa da má gestão econômica, a imprensa tenta desviar o foco com manchetes alarmistas e sem base científica, com a suposta mutação nos rins causada pela bebida. A narrativa absurda segue a tradição de Mira Leitão e a Daniela Lima, que transforma a miséria em virtude e a incompetência em estratégia. Não é mesmo? Inversão aí, né? Em escassez de alimentos e a ordem pelo caos. Né? Enfim, né? E muito mais a respeito. Essa escassez não é natural, né? Nem um acaso do destino. Ela é parte da engenharia social para gerar caos, desestabilizar economias e tornar as massas reféns de um sistema controlado. Porque onde há fome, há desespero. E onde há desespero, há submissão. E o plano é claro. Primeiro destrói a capacidade de produção, depois cria uma crise. E por fim oferece a solução. Alimentos sintéticos, racionamento total, controle sobre o que você pode ou não comer. E tudo isso é travestido de avanço sustentável. Não é mesmo? Então deixo com vocês mais essa análise, essa reflexão aqui, né? Em mais um Despertando das Ilusões Fabricadas. E até a próxima.